Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos aprender a fazer essa peça, que é um encanto. Gente, eu estou apaixonada por essa botinha, o sapatinho. Bem, eu fiz um tamanho de 9 centímetros, que vai servir aí num bebê de 0 ou de 1 a 3 meses, depende muito do tamanho e da estrutura do pezinho do bebê. Se você também gostou aqui dessa fofurinha, então deixe o seu like. Se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e seja muito bem-vindo. Bem, como sempre, eu vou fazendo alguns testes e vou mostrar para vocês alguns outros que eu fiz aqui enquanto testava a receita. Esse aqui eu fiz em lã, fiz acabamento aqui da sola em ponto caranguejo. Ó, eu achei que ficou bem interessante. Esse aqui foi o primeiro que eu fiz, tá? Olhem, muito bonitinho, gente. Esse outro aqui, ó, eu fiz o mesmo acabamento que eu vou ensinar para vocês, que é em ponto rendinha, porém, fiz a sola na Bella e o restante do sapatinho na Bella Fashion. Achei que ficou bem mais delicadinho, tá? A tirinha eu também fiz na Bella Fashion. Fiz um cordão com 96 correntes, iniciando pontos baixíssimos a partir da segunda corrente, ficando aí com 95 pontos baixíssimos no total, tá? E olha só, gente, eu achei que ficou muito mais delicadinho, tá? Porque ela é um pouquinho mais fina, dá pra fazer com a Anne também. Antes que me perguntem, gente, sempre tem alguém perguntando. Esse aqui dá pra fazer com a Anne, tá vendo? Eu fiz aqui. A sola, você pode ajustar aí o tamanho, fazendo mais uma carreirinha de ponto baixo, caso você esteja fazendo tudo na Anne. Se não chegar nos 9 centímetros, você pode fazer uma carreirinha a mais de ponto baixo, contornando toda a sola. E esse outro aqui, ó, eu fiz com a amarraçãozinha do lado, cadarcinho, e esse finalizador é lá da JHP Metais, do seu Hermílio. Eu deixo o contato aqui na descrição do vídeo. Olha, e aqui eu já decorei com pérolas, coloquei pérolas aqui também, ó, ficou bem bacaninha, bem bonitinho também. Aí fica aí a seu critério, tá, gente? Vocês podem abusar. Ah, e tem um que eu fiz com a sola dupla. Esse aqui eu fiz com a sola dupla. E aqui, ó, colei umas florzinhas no meiozinho. Achei que ficou bem delicadinho também, ó. Fiz na Bella, tanto sola quanto o corpo do sapatinho, tá? Então ficou bem, bem bonitinho. Aqui, ó, eu usei aquele acabamento que eu fiz naquela botinha que parece de tricô, tá? Eu uni a sola, as duas solas, e depois trabalhei pontos baixíssimos nesse sentido, pegando só as alcinhas de trás. Dá uma olhadinha lá no acabamento que eu fiz nessa botinha, eu vou deixar aqui no card para vocês, que vocês vão entender como que eu cheguei nesse resultado aqui. Tá bom, gente? Então é isso. Então vamos para a nossa lista de materiais. Bem, palmilha e pezinho molde são lá da Karina Aviamentos. O fio que eu utilizei foi o Bella, que tem 370 de tex, a cor é a branca, não tem aqui muito, né, o que falar. Vou usar dois tipos de agulha, essa aqui para passar a fitinha, essa aqui para poder fazer os arremates. É a agulha número 18, tá, que eu gosto de usar. E essa aqui eu não sei a numeração, mas é uma agulha bem grossa, tá? De plástico, ela é muito eficiente. Tesoura, marcador e a agulha utilizada foi a 1,75. Etiquetinha lá da Cuticutem, deixo o contato na descrição. A minha é 3 por 1, tá? Essas têm furos, mas você pode comprar sem os furos também, assim, ó. Porque eu gosto de colar, ela até fez sem furo pra mim. Então, é mais viável, né? Que fica com os furinhos. Mas eu ainda uso essas pinhas primeiras porque elas são tão lindas, né, gente? Dá pena de não usar. Vou utilizar a cola Pega Mil para poder estar colando a palmilha. É opcional, se você não quiser colar, você deixa sem colar mesmo, que também fica muito bom. Usei 40 centímetros de fita. Eu não sei o número dessa fita, não sei se é 1, 2. Gente, eu não entendo nada de fita. Mas é uma fita bem fininha, aí para poder ficar bem delicadinho o seu trabalho, tá? Usei 40 centímetros. Bem, acredito que eu já tenha passado tudo para vocês, todos os materiais que eu vou utilizar nessa peça. E é isso aí. Então, vamos para a nossa videoaula. Nó inicial ou nó corrediço.
e 21 correntes. Vou fazer 2 pontos altos na quarta corrente, contando de cima para baixo. 1, 2, 3, e aqui na quarta corrente, 2 pontos altos. 1 e 2. As 3 correntes que deixei aqui, ó, ela vai servir como um ponto alto. E agora, na sequência, eu faço 16 pontos altos. Vai sobrar uma corrente sem fazer. Agora, eu vou fazer, nessa última corrente aqui, ó, 8 pontos altos, todos dentro desta mesma corrente. Fiz meus 8 pontos, agora eu já aproveito e deixo esse fio encostadinho aqui, para eu vir arrematando ele. Agora eu vou voltar a trabalhar uma sequência de 16 pontos altos. Em cada pontinho desse aqui, ó, do outro lado, em cima de cada um deles, eu faço um ponto alto, usando a outra alcinha da correntinha que sobrou aqui, ó. Vou fazer os meus 16 pontos e já volto. Prontinho. Agora eu vou vir aqui, ó, nesse mesmo lugar onde eu tenho aqueles 3 pontos, sendo que o primeiro é representado por 3 correntes, e vou fazer nesse mesmo espaço aqui onde eu tenho já esses pontos, mais 3 pontos altos. E para unir a nossa primeira carreira, nós vamos vir na terceira correntinha daquele primeiro ponto. A primeira correntinha fica bem pequenininha, ó, 1, 2, e na terceira eu vou prender o fio com um ponto baixíssimo. Passo o fio direto pela alça que estava aqui na agulha. Bem, para iniciar a segunda carreira, eu faço uma corrente, e aqui nesse mesmo espaço, nesse mesmo buraquinho onde eu prendi o fio, ó, eu vou fazer 2 pontos baixos. 1 e 2. Venho pro próximo ponto, fica meio torcidinho, ó. Aí você pega as 2 alcinhas do ponto e faz mais um aumento. São 2 pontos baixos dentro do mesmo, em cima ou dentro da alcinha do mesmo ponto, ó. E no próximo ponto também faço mais um aumento. Então, eu tenho uma sequência de 3 aumentos de ponto baixo. E agora eu vou fazer uma sequência de 16 pontos baixos, ponto sobre ponto. Agora eu tenho, ó, aqueles 8 pontos que foram feitos todos dentro de uma mesma corrente. Então, para cada ponto desse, eu vou fazer um aumento de ponto baixo. 1 e 2 pontos em cima de um ponto só, ó. E vou seguir aqui fazendo em todos esses 8 pontos um aumento para cada um deles. No total, farei aqui uma sequência de 8 aumentos de ponto baixo. Feitos os 8 aumentos, vou seguir fazendo uma sequência de 16 pontos baixos. Prontinho. E agora aqui, ó, nos 3 últimos pontos, nós vamos fazer para cada pontinho um aumento de ponto baixo também. Então, terei aqui uma sequência de 3 aumentos de ponto baixo. Vou fazer agora o meu último aumento, e para emendar a carreira, eu vou vir aqui, ó, nas 2 alcinhas do primeiro ponto baixo, ignora a correntinha, tá? Ignora essa correntinha, vem nas 2 alcinhas do primeiro ponto baixo e prende com um ponto baixíssimo. Prontinho. Agora nós vamos iniciar a nossa terceira e última carreira da solo. Vou fazer uma corrente e um meio ponto alto aqui, nesse mesmo lugar onde eu emendei o fio, ó, naquele buraquinho. Eu dei esse espaço de corrente para não ficar buraquinho aqui depois, tá? Mas você pode até colocar um marcador
aí na alça do meio ponto, para você saber qual é o seu primeiro ponto da carreira, ó, nas duas alcinhas do meio ponto. Então, esse aqui é o meu primeiro ponto da carreira. Vou seguir fazendo aqui mais 10 meio pontos, ficando no total com uma sequência de 11 meio pontos altos no início aqui da nossa terceira carreira. Bem, agora eu vou laçar a agulha e vou fazer uma sequência de 15 pontos altos. Então, primeiro eu fiz uma sequência de 11 meio pontos e após vou fazer agora uma sequência de 15 pontos altos. Prontinho, tenho os 15 pontos e agora eu vou fazer uma sequência de 8 meio pontos altos. Completando a minha sequência, eu volto. Pronto. E agora vamos voltar a repetir 15 pontos altos. Pronto, agora eu faço a sequência de 11 pontos, de 11 meio pontos altos. Tem 2, 3, quando eu chegar aqui no finalzinho, com os meus 11 meio pontos, eu volto. Pronto, e agora nós vamos cortar um pedaço aqui do fio, porque nós vamos fazer um arremate na nossa sola. Eu vou puxar direto, não vou emendar aqui no primeiro ponto não, tá? Viro assim a sola com o avesso pra mim. Vou pular aqui as duas alcinhas do primeiro ponto, entro nas duas alças do segundo ponto. Vou tirar a marcação. Agora eu trago o fio aqui, ó, trazendo ele dessa forma. Entro aqui dentro das 3 alcinhas do nozinho do primeiro meio ponto e vou trazer o fio para baixo assim, ó. Vai formar aqui uma nova alça que vai substituir as 2 alcinhas do primeiro ponto que a gente pulou. Agora ajusta a laçada para ficar da mesma largura ou tamanho das demais e entro dentro dessa mesma laçadinha que eu acabei de formar. Trago o fio pro sentido que você achar melhor aí, ou para dentro ou para fora. Venho no próximo ponto e trago o fio no outro sentido. Pera aí, eu desfiz aqui o meu, mas é isso mesmo, ó. Traz num sentido e depois vai um ponto à frente e leva o fio para trás, passando por dentro sempre dessas duas alças dos pontos, ó. E agora eu venho ou um ponto atrás ou um ponto à frente e trago o fio pro outro sentido. E para finalizar, eu sempre gosto de deixar o fio pro lado do avesso da sola, então eu vou vir um pontinho à frente e trazer o fio aqui para a parte de dentro. Ajeita aqui, ó, para acomodar bem os pontos, e principalmente aquele que nós substituímos. Ajusta para que não fique sobressaindo aqui. E fica assim, ó, uma emenda perfeita. Ou quase perfeita, tá, gente? Olha, então aqui, ó, nós vamos ter todas as laçadinhas bonitinhas aqui, sem aumentar e nem diminuir ponto na nossa sola, que tem aqui 60 pontos. Bem, agora nós vamos continuar o nosso trabalho. Bem, temos aqui a nossa sola de 9 centímetros. Agora nós vamos já começar a subir as carreirinhas, ó, da nossa primeira parte do sapatinho, ó. Após a sola, nós vamos fazer toda essa parte aqui de base. Bem, então, para iniciar, nós vamos virar aqui a sola, esse é o lado certo, esse é o lado avesso. Você pode cortar aqui o excesso do fiozinho que ficou e também pode arrematar esse fio se você desejar assim, tá?
Eu vou deixar ele aqui para esconder na primeira carreirinha que eu passar aqui. Eu vou achar o meio da minha sola e vou entrar assim, ó, pegando as duas alcinhas dessa última carreirinha, né, dos pontos dessa última carreirinha que nós acabamos de fazer, ó. Entro bem aqui no meio, ó, e vou sair lá no outro ponto, ó. Entra aqui, pegando as duas alcinhas de um ponto e pego as duas alcinhas do outro ponto, saindo à frente. E vou trabalhar dessa forma uma carreira toda em ponto baixo em relevo, pegando todos os pontos assim. Já trouxe o fio, ó, vou inserir no meu trabalho, fazendo uma corrente e mais uma para dar a altura do primeiro ponto. Você pode marcar aqui nessa segunda corrente para facilitar, para você achar com mais facilidade onde está o primeiro ponto. Agora eu vou entrar no mesmo lugar onde eu saí para fazer o primeiro ponto e saio um ponto à frente, pegando sempre assim. Vou trabalhar aqui 60 pontos baixos em relevo, todos pegos assim, dessa forma. Faz essa carreirinha um pouco mais folgadinha, tá? Não tanto, mas assim, de forma que dê uma alturinha boa aqui e não dê diferença lá das demais. Eu vou concluir aqui a minha carreira e já volto. Quando eu chegar aqui no último ponto, no ponto 60, eu volto com vocês. Feitos os 60 pontos baixos em relevo, agora nós vamos vir aqui exatamente onde eu tenho o marcador e unir a carreira com um ponto baixíssimo. Vou retirá-lo e faço um ponto baixíssimo. E para iniciar a próxima carreira, olha, ficou assim, ó, desse jeito, a nossa solinha, ó, ficou bem divididinha já aqui, tá? Bem marcadinha. Olhem, então, vou fazer uma corrente e iniciar a próxima carreirinha. Faço um ponto baixo exatamente onde eu uni aqui a carreira, naquele espacinho que fica. Pego aqui as duas alcinhas do próximo ponto e faço meu ponto 2 e assim até chegar aqui no último pontinho, ponto sobre ponto, ó. Eu já volto. Completei meus 60 pontos e agora para unir a carreira, nós vamos vir aqui, ó, nas duas alças do primeiro ponto baixo, ignora a correntinha dentro da alça do primeiro ponto, eu vou unir a carreira com um ponto baixíssimo. Passo o fio direto aqui na alça que está na agulha. Bem, e agora, para nós terminarmos essa parte, eu vou repetir aqui mais 3 carreiras de ponto baixo, iniciando e finalizando do mesmo jeito que eu fiz essa segunda aqui, tá? Agora, ó, iniciei a terceira, sempre faço uma corrente para começar a carreira, ó, vem no mesmo lugar onde eu emendei a carreira e faço o primeiro ponto e dando segmento aqui, ó, indo para os próximos pontos, fazendo ponto sobre ponto. Já tenho uma carreira aqui em relevo, mais uma, iniciei a terceira, vou fazer mais duas após essa aqui, a terceira, ficando com um total de 5 carreiras de 60 pontos baixos. Quando eu concluir aqui as minhas 5 carreiras, eu volto com vocês. Concluí aqui a minha carreira número 5, então temos uma em relevo e mais 4 normais. Agora eu vou mostrar para vocês que é o momento certo de você colar a sua palmilha, caso você vá colar, tá? Eu vou colar a minha aqui para vocês verem. Vou passar a cola aqui direto aqui por dentro da sola para facilitar. Bem, se você quiser, você pode passar ali na palmilha também. Não tem problema. Passou a cola ali, se quiser passa um pouquinho. Aqui eu priorizo passar mais aqui
parte de borda, ó. Com cuidado. E agora sim, eu posso colocar aqui dentro da minha base. Aqui. E aqui. Bem, agora é só esperar colar um pouquinho para você prosseguir aí com o seu trabalho. Aí você vai ajeitando aqui para poder ficar bem modeladinho aqui, fazendo o contorno certinho da palmilha. Vou aguardar a minha palmilha colar e já volto. Vou fazer aqui uma corrente, já colou aqui, ó, tudo certinho. E agora vamos dar sequência, vamos fazer a nossa carreirinha número 6. Uma corrente e aqui no mesmo espaço onde eu prendi a carreira, eu faço meu primeiro ponto baixo. Tenho um, vou seguir fazendo mais 18, ficando com um total de 19 pontos baixos na carreirinha número 6, no início da carreirinha 6. Já volto. Fiz aqui os 19 pontos baixos e agora nós vamos iniciar uma sequência de diminuições de ponto baixo. Eu vou usar as diminuições que é muito usada para amigurumi. Se você quiser, pode fazer aquela diminuição de ponto baixo tradicional, mas eu vou fazer essa que usa as alcinhas da frente dos pontos, tá? Para poder diminuir um ponto. Eu vou entrar na primeira alcinha e na segunda alcinha desse jeito. Agora eu puxo o fio e faço um ponto baixo. Já tem uma diminuição. Vou fazer 2 pontos baixos, 1 e 2. Vou fazer mais uma diminuição. No total serão 6 diminuições com um intervalo de 2 pontos baixos. Minha diminuição 2 e agora eu faço 2 pontos baixos de intervalo. Diminuição 3 e 2 pontos baixos. Diminuição 4, 2 pontos baixos. Diminuição 5, 2 pontos baixos. E diminuição 6. Temos então 6 diminuições. Agora voltaremos a trabalhar 19 pontos baixos. Já volto. Feitos 19 pontos, agora nós vamos cortar aqui o fio. Puxar aqui direto, vamos fazer aquela mesma emenda que fizemos na sola. Vir aqui pro seu lado, vamos pular as 2 alças do primeiro ponto, vamos vir nas 2 alças do segundo ponto, trazer o fio aqui pra dentro, voltar lá no primeiro ponto, ó, entrando com a agulha dentro do nozinho do ponto, de baixo para cima, saindo exatamente aonde nós temos esse fio aqui saindo também, ó. E vamos trazer agora o fio para baixo. Formou uma alça em cima aqui do primeiro ponto, vai substituir ele. Agora ajusta a laçada, entro dentro dessas 2 alcinhas que eu acabei de formar, busco o fio para fora, entra no próximo ponto, busco o fio para dentro. Eu vou deixar meu marcador aqui nas 2 alcinhas que eu acabei de formar, tá? Vou indicando aqui o último ponto da carreira. A carreirinha 6. Bem, e agora, para finalizar, ó, eu trago a alcinha aqui para fora, entrando no ponto anterior, que é exatamente onde já tem a marcação. E aqui, no próximo ponto, deixando a alcinha para o lado de dentro. Assim, a gente tem um amarradinho aqui, que não vai soltar essa laçada que a gente formou.
Bem, feito isso, se você quiser, você pode emendar do jeito que você acha aí que é melhor, tá? Do jeito tradicional, com ponto baixíssimo. Só que eu prefiro fazer assim para não aumentar ponto na carreira, tá? Bem, tenho marcado aqui nas duas laçadinhas que nós acabamos de formar aqui, aquela laçadinha nova. Vou caminhar contando a partir desse ponto aqui, dessas duas laçadinhas, né? 19 pontos. Então, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. No ponto 19, eu vou entrar aqui, ó, usando as duas alcinhas do ponto, e vou trabalhar uma sequência de 38 pontos baixos. Eu vou emendar aqui o fio, inserir o fio no trabalho, faço uma corrente e no mesmo lugar onde eu fiz a corrente eu faço um ponto baixo, sendo o primeiro ponto, que esse aqui vai ser o primeiro ponto da carreira. Eu vou caminhar aqui fazendo mais 37 pontos e no fim da carreira eu volto, tá? Pode tirar o marcador e quando chegar mais ou menos aqui, onde eu tenho fio solto, eu prendo ele aqui e arremato assim, por alguns pontos, tá? Uns 5 pontinhos e já deixo o fio pra cá, depois é só cortar o excesso. Bem, eu vou completar a minha carreira de 38 pontos, vai chegar aqui mais ou menos, vai chegar na mesma direção aqui do outro lado, tá? E já volto. Prontinho, fiz os 38 pontos, ó. E agora eu vou fazer uma corrente bem apertadinha e vou cortar aqui o fio. Deixa sempre um pedacinho de linha grandinho para você fazer um arremate. Eu vou voltar aqui no início e vou saltar aqui 3 pontos. 1, 2 e 3. Volto a colocar aqui o fio na minha peça. No ponto 4, eu vou emendar aqui a linha. Faço uma correntinha para prender o fio. E aqui nesse mesmo ponto onde eu prendi o fio, eu inicio uma sequência de 32 pontos baixos. Vai sobrar aqui, ó, 3 pontos no final sem fazer também, tá? Tem que sobrar 3 pontos para ficar igualzinho aqui, mesmo espaço. Eu já volto, hein? Terminando os 32 pontos, eu volto. Prontinho. Aqui eu tenho 3 pontos sobrando também, ó. Concluí minha carreira de 32 pontos. Fiz uma corrente apertadinha e aqui corto o fio novamente. Não se preocupem em arrematar esses fios não, tá? Depois nós vamos fazer uma carreirinha que vai dar para arrematar tranquilamente esses fios sem precisar ser na agulha de tapeçaria. Volto novamente aqui no início. Vou saltar de novo 3 pontos, ó. 1, 2 e 3. No quarto ponto, eu vou prender o meu fio com uma corrente bem apertadinha e vou iniciar aqui a minha carreirinha de 26 pontos a partir daqui desse mesmo ponto onde eu prendi o fio, a partir do ponto 4. Vou seguir fazendo aqui os meus 26 pontos, vai sobrar 3 pontos lá no finalzinho também sem fazer. Eu já volto. Pronto, no fim da carreira sobram 3 pontos, como já havia dito. Faço uma corrente apertadinha e corto o fio. Bem, agora nós vamos vir aqui, ó, e contar a partir do primeiro ponto 13 pontos, ou melhor, 14 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E aqui no ponto 14, vamos inserir nosso fio novamente. Vou fazer aqui uma corrente para prender o fio. Eu vou trabalhar aqui
12 pontos baixos. Iniciando aqui no mesmo lugar onde eu prendi o fio. 1, 2, já vou arrematando esse fio por uns 5, 6 pontinhos. Quando eu tiver os meus 12 pontos, eu volto. Prontinho, tem aqui os 12 pontos. E aqui no próximo ponto, no ponto 13, eu vou fazer 3 pontos baixos nesse mesmo ponto. 2 e 3. Eu vou vir aqui, ó, e marcar aqui no meu ponto 2 desses 3. Dessa forma, ó. Marquei. E agora eu vou deixar esse fio pra cá, ó, pra eu começar a esconder ele aqui e arrematá-lo. Tem aqui 3 pontos, então eu vou arrematar esse fio por 3 pontos. Vou fazer ponto baixo em cima de ponto baixo, ó. 1, 2 e 3. Posso deixar já esse fio pra cá, ó. Agora eu vou começar a arrematar o próximo fio aqui. Tem uma escadinha de 3 pontos. Então, eu faço 1, 2 e 3. Posso deixar o próximo fio pra cá. E agora eu vou dar sequência aqui a ponto sobre ponto. Tem o último fio aqui para arrematar, ó. Ponto sobre ponto sempre, tá? Vou arrematar esse fio por uns 5 pontinhos e deixo ele aqui também. Se você depois quiser voltar com agulha de tapeçaria, arrematando um pouco mais esses fios aqui por dentro, você pode, tá? Mas para mim aqui já está bem segura. Depois eu só vou apenas cortar o excesso. Bem, eu vou arrematando aqui, ó, e contornando todo o sapatinho, fazendo ponto baixo. Já posso deixar esse fio pra cá, já está bem arrematado. Ó, ponto sobre ponto. Até chegar aqui, ó, nesse último ponto antes da primeira escadinha de 3 pontos. Bem, agora, ó, na primeira escadinha de 3 pontos, eu vou subindo também, fazendo ponto sobre ponto. 1, 2 e 3. Próxima escadinha. Pega bem lá nas 2 alcinhas dos pontos, tá? Pra facilitar. 2 e 3. E agora eu cheguei naquele ponto, ó, aonde nós vamos fazer um aumento de 3 pontos também. Faço 1, 2 e 3. Venho aqui no ponto do meio desses 3, no ponto 2, e coloco um marcador. Desse jeito. Bem, agora eu vou seguir fazendo 12 pontos. Sigo pro próximo ponto, faço ponto baixo e vou seguir fazendo aqui meus 12 pontos baixos. No fim da carreira, eu volto. Prontinho. E agora aqui, ó, vou vir nas 2 alcinhas do primeiro ponto baixo e emendar aqui o fio. Emendando aqui essa carreira, que foi uma carreirinha de acabamento. Ficou assim o nosso sapatinho. Se você quiser, você já pode vir aqui, ó, puxando um pouquinho os fios para eles se ajustarem aqui por dentro, cortando o excesso, ó. E aí, você faz assim para ajustar, assumir a pontinha. Eu vou fazer em todo o meu sapatinho aqui, onde eu tenho fio sobrando. Bem, cortei todas as linhazinhas que estavam aqui. E agora, vamos dar sequência aqui à nossa peça. Vou iniciar aqui, fazendo uma correntinha e um ponto baixo aqui no mesmo lugar onde eu emendei a carreira, ó. Exatamente aqui. Fiz um ponto e vou seguir fazendo aqui, ó, mais 12 pontos baixos, ficando com um total, contando com o primeiro, de 13 pontos baixos. E para finalizar a carreira, mais um aqui, mais um ponto baixo exatamente onde eu tenho o marcador. Fiquei então com 14 pontos aqui na minha carreirinha, no início da minha carreirinha.
Agora, prestem bastante atenção. Nós vamos fazer 4 correntes. 2, 3, 4. Laço a agulha, eu vou fazer um ponto alto. Pulando aqui, ó, esse primeiro ponto. Venho um próximo ponto e faço um ponto alto. Faço uma corrente de espaço, pulo um ponto, mais um ponto alto. Uma corrente de espaço, pulo um ponto, uma corrente de espaço, pulo um ponto e um ponto alto. Agora, nós vamos trabalhar fazendo somente ponto alto, pulando um ponto e fazendo somente ponto alto, sem dar espaço de corrente aqui em cima. Então, eu vou pular um ponto e faço um ponto alto. Até ficarmos com 7 espaços de pontos altos trabalhados assim dessa forma, sem corrente de espaço. Aqui nós já temos 4 com uma correntinha de espaço. Vamos fazer 7 espaços sem uma corrente aqui em cima de espaço, tá? Ó, já tenho 1, 2, 3 espaços, 4, vai pulando um ponto embaixo, 5, pulo um ponto, 6 espaços, pulo um ponto, e agora 7. Deixa eu ver se tá dando certinho aqui, tá, gente? Vou conferir aqui. Isso mesmo, certinho. Agora, nós vamos voltar a trabalhar fazendo uma corrente, ó. Vamos fazer 4 espaços de pontos altos com um intervalinho de corrente em cima e pulando um ponto embaixo. Pulo um ponto, venho um próximo ponto, faço um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto, no próximo ponto faço um ponto alto. Novamente, vou pular um ponto, venho no próximo ponto e faço um ponto alto. E aqui nesse último, nós vamos saltar 2 pontos para poder fechar certinho aqui, tá? Somente nesse último aqui. Uma corrente, vou saltar 2 pontos e vir exatamente onde eu tenho o marcador e vou fazer um ponto alto. Temos aqui então, ó, 4 espaços com uma corrente de espaço e 7 espaços sem espaço de corrente em cima. E mais 4 espaços com uma corrente de separação aqui em cima. Bem, agora eu já posso retirar a minha marcação. E vou descer aqui, ó. Pegando na alcinha aqui dos pontos do ponto alto, eu vou descer fazendo 3 meio pontos. Opa, perdão, 3 pontos baixíssimos, ó. 1, 2, e o terceiro eu posso fazer aqui dentro desse mesmo lugar. Faço aqui direto nesse mesmo ponto onde eu emendei aqui com ponto baixíssimo, um ponto baixo. Se você não achar legal, que vai ficar legal, que eu acho que também não vai ficar bom, você vem pro próximo ponto e vai trabalhar 13 pontos baixos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. No fim da carreira eu volto. Prontinho. E agora aqui você pode emendar a carreira ou daquela forma que eu já ensinei, ou fazendo aqui um ponto baixíssimo e uma correntinha apertadinha. E aí você pode cortar o fio. Bem, a segunda parte do nosso sapatinho está prontinha, tá? Agora, nós vamos fazer a peça que nós vamos costurar aqui. Ela é feita separada. Para fazer essa peça, nós vamos pegar o nosso fio e trabalhar 12 correntes. Vou fazer o nó inicial e 12 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Laço a agulha, vou pular aqui 3 correntes. 1, 2 e 3. Na quarta corrente, eu faço um meio ponto alto. Essas 3 correntes aqui, elas vão servir como um meio ponto. Então, já tem 2 pontos, tá? Vou seguir fazendo aqui mais
7 meio pontos, ficando com um total, contando com esse primeiro aqui, de 9 meio pontos altos. Vai sobrar uma correntinha aqui no final. Vou fazer esse detalhe aqui com vocês. Ele é bem rapidinho. Lacei a agulha e venho na última correntinha, na que sobrou, e vou fazer 7 pontos juntos, ó, no mesmo lugar. 7 meio pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Já vou deixar esse fio aqui para arrematar. Vou seguir agora fazendo ponto sobre ponto. Eu vou fazer uma sequência de 9 meio pontos altos. 1, 2, 3. As crianças estão acordando, gente. 4, 5, 6, 7, 8 e nosso ponto 9, que vai ser dentro aqui da primeira corrente daquelas 3. Ó, 9. Então, tá aqui prontinho. Agora, você vai fazer uma corrente apertadinha, deixar um pedaço de fio grandinho para você costurar esse detalhezinho lá no sapatinho. Agora, aqui eu vou puxar direto para não desfazer aqui a minha corrente. E vou cortar o excesso aqui, desse fiozinho que nós viemos arrematando. E tá pronto aqui o nosso detalhezinho pra gente apenas costurar. Bem, agora eu vou vir aqui, ó, nesse iniciozinho, exatamente na terceira corrente. Olha, eu vou pular 1, 2, na terceira corrente, que vai ser o topo do nosso primeiro ponto, eu vou puxar aqui, ó, já enfiei a linha na agulha. Olha, eu vou fazer o seguinte, agora eu vou entrar dentro da primeira correntinha aqui, ó, do meu detalhezinho. E vou costurando. O primeiro pontinho eu já costurei. Nós vamos fazer ponto para ponta aqui, ó. Um pontinho aqui, aquele de separação, entro no próximo ponto e faço a minha costura. Uma costura simples. Dentro do ponto alto e dentro do pontinho aqui, do próximo ponto dessa pecinha, né? Dentro da correntinha de separação, dentro do próximo ponto ali. E assim vamos casando certinho, sem pular ponto. Vai dar a mesma quantidade de ponto, tanto pra cá quanto pra cá. Então, é só ir costurando ponto em ponto, ponto com ponto, que vai dar certinho. Bem, ó, eu vou seguir costurando todo o meu detalhezinho. É bem fácil essa costura, ó. Vou costurar até aqui na parte da voltinha para vocês verem. Aqui chegamos na parte que nós não temos corrente de separação, então fica até mais fácil, ó, ponto com ponto. Usando apenas as duas alcinhas, tanto dos pontos daqui quanto daqui, tá? Se puxa bem para ficar bem coladinho aqui. Aqui nós já chegamos na parte que tem corrente de separação. Então, eu vou na correntinha e lá no próximo ponto do detalhe de cima, dentro das duas alcinhas do ponto alto. É só não esquecer dessa parte aí, onde tem a corrente de separação, tá?
Bem, aqui, ó, no meu, para finalizar, eu vou... Aqui tem um pontinho a mais nesse detalhezinho que deu aqui. Não sei se eu pulei algum ponto, mas mesmo assim, ó, não vai dar defeito. Eu volto aqui, ó, no mesmo ponto e vou costurando até acabar todas as alcinhas. Ó, ele fica bem certinho. Bem, então agora nós vamos apenas arrematar o fio. Você pode arrematar aqui ou aqui, nesses intervalinhos de ponto. Trago a linha pra cá e agora vou voltar. E tá pronta aqui a nossa costurinha. Detalhezinho costurado, agora vamos para a próxima etapa. Ficou assim. Eu vou voltar a emendar meu fio aqui, ó, no último pontinho, onde eu fechei a carreira anterior. Eu vou deixar esse fio pra cá, para eu arrematar quando estiver chegando aqui, mais ou menos por aqui, com a minha carreira, aí fica mais fácil. E esse fio que eu acabei de inserir no trabalho, vou arrematar ele pra cá. Fiz uma corrente apertada, vou fazer mais uma, só para dar a altura do primeiro ponto alto que nós vamos fazer aqui. Vou ignorar essas duas correntes, tá? Quando eu for emendar a carreira. Eu vou emendar minha carreira na alcinha do ponto alto. Aqui. Vou até deixar o marcador aqui para facilitar. Bem, então, agora eu vou seguir fazendo somente ponto alto. Não tem, assim, quantidades exatas de ponto alto. É apenas ponto sobre ponto. Faz ele um pouquinho apertadinho para ficar bem incorporado. E dar um bom acabamento aí no nosso sapatinho. Quando eu chegar aqui, ó, nesse último ponto baixo, eu volto pra gente subir aqui, fazer essa parte da frente juntos. Bem, cheguei aqui, vou laçar aqui a agulha, vou fazer um ponto alto na primeira corrente que eu tenho aqui. Faço um ponto alto. Na próxima também. E aqui eu tenho mais uma correntinha. Você pode pegar ou na corrente ou aqui, no meiozinho, de onde você costurou. E agora, ó, aqui, ó, no meio do meio ponto, eu vou fazer um ponto também. Pode pegar dois fiozinhos, ou no meio exato do meio ponto. E aqui nessa valetinha eu faço um ponto. Olha, vou fazer aqui pra vocês. Bem aqui no meio, ó. Volta a trabalhar aqui no meio do meio ponto, um ponto alto. E aqui nessa emenda, faço um ponto alto também. E agora, ó, aqui já tem os pontos baixíssimos, fica fácil. Pego lá nas duas alcinhas dos pontos baixíssimos que eu trabalhei aqui. Ah, meu bebê acordou. Bem, agora aqui, ó, chegamos nos pontos baixos, é só seguir fazendo ponto sobre ponto. Chegando aqui, eu volto. E como eu já deixei o marcador aqui, ó, no primeiro ponto, eu vou entrar aqui nas duas alcinhas desse primeiro ponto, onde eu tenho o marcador, e vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo, unindo essa carreirinha toda que eu fiz em ponto alto. E ficou assim, ó. Agora, nós vamos fazer o seguinte, uma correntinha, vira aqui o trabalho desse jeito, e vamos vir no ponto anterior e fazer um ponto baixo. Agora, vai ser o nosso primeiro ponto, tá? Uma corrente, laço a agulha, eu vou pular um ponto e vou trabalhar um grupinho de pontos aqui no próximo ponto. Faço um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto aqui junto. Uma corrente, pulo um ponto e faço um ponto baixo. Novamente, uma corrente, laço a agulha, pulo um ponto, venho pro próximo ponto e faço um ponto alto. Uma corrente e nesse mesmo ponto, mais um ponto alto. Uma corrente, vou pular um ponto e venho pro próximo ponto, faço um ponto baixo. Eu vou repetir até chegar aqui no finalzinho, tá? Pode ser que dê
exatamente os pontos certinho, e pode ser que não, tá? Dependendo da quantidade de pontos que você colocou aqui. Eu já volto. Fiz o último motivo aqui, ó, já tenho a corrente de separação, venho aqui dentro da alcinha do primeiro ponto que eu fiz, ponto baixo, e prendo aqui, tá? O meu deu certinho, tá bom, gente? Deram, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 motivos. Agora eu vou fazer uma corrente e um ponto baixo aqui no mesmo lugar onde eu prendi o fio, onde eu prendi a carreira, mais uma corrente e 5 pontos baixos aqui dentro desse espaço de uma corrente aqui do ponto alto. 2, então faço 5 pontos altos, tá, gente? Não sei se eu falei ponto baixo. 5 pontos altos. Uma corrente, venho aqui dentro do ponto baixo, faço mais um ponto baixo. Uma corrente e 5 pontos altos dentro aqui do espaço de correntes desse motivo em ponto alto aqui. Vou fazer mais um e depois vou deixar vocês fazendo de vocês aí e eu termino o meu aqui também. Uma corrente no ponto baixo, faço mais um ponto baixo, uma corrente e aí 5 pontos baixos dentro aqui do espaço dos 2 pontos altos, ó. 3, 4 e 5. Uma corrente e um ponto baixo. E assim até chegar lá no fim da carreira, hein? Já volto. Fiz aqui meu último bloquinho de 5 pontos, uma corrente de separação e dentro do ponto baixo, um ponto baixíssimo para unir a carreira. Agora, nós vamos fazer direto aqui uma corrente, vir aqui, ó, dentro do primeiro ponto alto, fazer um ponto baixíssimo. 3 correntes, venho no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. Vamos fazer meio que um pontinho picô, parecido. Ó, dentro do próximo ponto, ponto baixíssimo. 3 correntes, dentro do próximo ponto aqui, prende com um ponto baixíssimo. 1, 2 e 3. E no próximo ponto, um baixíssimo. Aí vai ficar aqui, ó, com 4 pontos tipo ponto picô. Uma corrente dentro do ponto baixo, um ponto baixíssimo. Uma corrente no primeiro ponto do próximo bloquinho, um ponto baixíssimo. Aí repete toda aquela sequência, 3 correntes e um ponto baixíssimo no próximo ponto. 3 correntes e um ponto baixíssimo no próximo ponto. Opa, saltei um ponto aqui. Aqui mesmo. E assim por diante. Ó, 3 no próximo ponto, um baixíssimo, 3 correntes no próximo ponto, um ponto baixíssimo, uma corrente, um ponto baixíssimo no ponto baixo, uma corrente, um ponto baixíssimo no próximo ponto. E repete todo esse trabalho até chegar aqui no último, tá? Eu já volto. Fiz aqui meu último pontinho e agora, para finalizar, uma corrente vem aqui exatamente onde eu iniciei e finalizo com o ponto baixíssimo. Agora eu vou fazer uma corrente apertadinha, cortar o fio. E aí eu já posso arrematar esse fio aqui. Eu vou trazer ele por entre esses pontos aqui, ó. Dá para fazer um bom arremate aqui, tá? Vou mostrar aqui que é mais fácil de vocês entenderem, né? Então, eu vou descer aqui com o fio, ó, pegando entre a trama dos fios, no meio do fio. Olha, você pode vir agora aqui para esses pontos altos, ó, lá bem em cima deles e voltar um pouco aqui. Saiu o fio aqui, eu vou um pouquinho à frente e volto um pouco. E está arrematado. Se quiser fazer o mesmo com os fios que estão aqui, ó, já estão arrematadinhos, mas é bom se você tiver
inseguro quanto ao remate, eu vou voltar um pouquinho com eles, ó. Vou enfiar aqui meu fio e vou voltar um pouco aqui, só para garantir um bom arremate aqui, tá bom? Eu já volto. E aí sim, agora eu vou ajustando aqui, ó, para não ficar repuxado os pontos. E pronto, aí eu já posso cortar o fio. Vou repetir o mesmo com esse outro fio aqui. E já volto aqui pra gente concluir. Bem, tá tudo arrematadinho, todos os fios nos seus devidos lugares. E agora, é opcional o acabamento que eu vou fazer aqui na sola, tá? Você pode deixar do jeito que está, ou você pode passar apenas uma carreira de pontos baixíssimos, assim, ó, pegando as duas alcinhas dos pontos aqui que nós temos, ó, na beiradinha, ficou na beiradinha, e passa pontos baixíssimos contornando. Eu vou fazer o pontinho, o mesmo pontinho que eu usei aqui para ficar igual o parzinho, tá? Vou usar o pontinho rendinha. Pode usar ponto caranguejo também. Olha, fica mais delicadinho, tá? Com o pontinho caranguejo. Fica menos robusto aqui. O ponto rendinha deixa ele um pouquinho mais larguinho. Então, vocês podem fazer acabamentos variados nessa parte da sola. Eu vou pegar aqui as duas alças dos pontos baixos, inserir minha linha aqui no trabalho, fazendo uma corrente. Jogo sempre a perninha de fio menor por cima, regulo a laçada e faço a corrente. Vou fazer mais uma, já venho pro próximo ponto, ó, para as duas, pegando sempre nas duas alcinhas que ficaram aqui da sola e faço um ponto baixíssimo. Uma corrente e um ponto baixíssimo. Uma corrente e um ponto baixíssimo no próximo ponto. Uma corrente e um ponto baixíssimo. Uma corrente e no próximo ponto um ponto baixo. Eu falei para ele não falar e ele tá falando aiô todo. Miguel, não é fácil. E assim eu vou fazendo até terminar aqui, ó, fazer todo o contorno do sapatinho, tá bom? Como eu falei, é opcional. Se você não gosta desse tipo de acabamento, você pode fazer o que você mais gosta de fazer aí. Deixando simples, ou pode deixar assim mesmo, que não tá feio, tá? Eu vou seguir aqui fazendo os meus pontos rendinha e já volto. Bem, para finalizar, ó, eu faço uma corrente para fazer o último ponto picô, que vai finalizar exatamente de onde saiu o primeiro ponto aqui, ó, no mesmo espaço. E aí, uma corrente apertadinha e podemos cortar o fio e arrematá-lo. Eu vou trazer esse ponto, essa linha para a parte de baixo, ó, e vou arrematá-la aqui nessas carreirinhas aqui da solinha, tanto essa quanto a outra, tá? E ficou assim, ó, todo contornadinho o nosso trabalho em ponto picô. Eu vou arrematar e já volto. Eu já vou aqui colar a minha etiqueta para facilitar ela depois. Bem aqui no meiozinho, eu passo cola apenas aqui, ó, nas bordinhas das duas laterais, ó. Assim, eu passo cola aqui e aqui, como se estivesse fazendo a costura. Mas como eu não sou muito fã de costurar, eu colo. Bem, então agora nós vamos passar a fitinha aqui para finalizar finalmente aqui o nosso sapatinho. Você pode usar a agulha de crochê mesmo para você começar a fazer esse trabalho, ó. Eu venho aqui na direção da costura, pegando esse primeiro ponto aqui, fica bem na direção da costura, aí eu passo o meu primeiro, aqui na minha primeira alcinha. Eu vou dando distâncias parecidas aqui, ó, para tá fazendo os demais. Eu vou passar a minha usando a minha agulhinha
maior aqui, ó, que eu tenho de tapeçaria, que eu acho que é mais fácil. É grandinha e facilita, ó. Aí pego 2 daqui, você pode ir virando assim, ó, pra fita não ficar dobrada. Aí você vai ajeitando. Eu vou pegando apenas um ponto para ficar mais delicado, tá? Se você quiser pegar 2, pode, mas não fica muito delicadinho não. Já fiz assim, não gostei. Olha, para finalizar aqui na direção da costura, nesse último pontinho. Eu vou colocar o moldezinho aqui dentro para vocês verem aqui como que fica bem certinho, ó. Fica uma fofura, gente, no pé. Vocês precisam ver que encanto. Agora eu vou puxar aqui o fio para acertar as duas pontinhas. Assim, ó. O fio não, a fita. E aí eu posso dar o meu nozinho. Ajeita aqui e dou o nozinho aqui e o meu lacinho, tá? E tá prontinha aqui a nossa peça. Eu espero, gente, que vocês tenham gostado desse sapatinho aqui. Eu busquei inspirações em vários outros trabalhos de artesãs, né, que já fizeram parecido com esse, e fiz aqui o meu. Então, buscando sempre inspiração em outros trabalhos, a gente consegue fazer o nosso, né? Não fica exatamente igual, mas fica com a nossa identidade. Bem, então, ficou pronto aqui, ó, o nosso parzinho. Espero que vocês tenham gostado e que façam bastante. Tenho bastante encomenda dele. Beijos, beijos, beijos e até um próximo vídeo.